Estava na casa do Senhor. É um privilégio nosso, não é? É um privilégio nosso estarmos na casa do Senhor, adorando a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão bondoso, tão glorioso, que se preocupa conosco, que é um Deus de providência na nossa vida, não é verdade? Deus é um Deus de providência em nossa vida. Maravilha! É muito bom estar aqui. Eu estava agora, hoje foi um dia bastante corrido, e eu fui trabalhar, já tinha programado de ir para o encontro que está acontecendo lá em Itaquaquecetuba, que é a Marcha para Jesus, e a Marcha para Jesus está lá no Largo da Vila São Carlos, está acontecendo lá, tem bastante gente, até o Fernandinho está lá cantando lá, bastante jovens, estava lotado. Eu publiquei aí no meu status, eu ainda consegui chegar lá e pegar um pouquinho, aí fui lá na igreja, trouxe meu irmão que vai louvar também ao Senhor Jesus aqui conosco, e a igreja de Deus é um mistério, é uma coisa extraordinária. Se nós olharmos aí para as mídias sociais, as redes sociais, e começar a ver as propagandas malditas, né? Que só fala mal das outras pessoas, a gente vai ver aí, você não consegue sair de casa, você não tem prazer de sair de casa, você só vê coisa ruim, e a coisa ruim acontecendo mesmo, botando para arrebentar, dia após dia, e aí você só se enche de quê? De ódio, de medo, de rancor, né? Você não consegue dar um passo, você já pensou que quando você começa a ver tantas essas notícias malditas, né? Que as pessoas só postam mal da outra pessoa, o quanto você fica exteriorizado aquele pensamento, e que de repente você chega até a pensar, eu não vou comprar uma moto para mim, porque não dá, né? Eu vou andar com a moto, vou ser roubado. Eu não vou comprar uma bicicleta melhor de qualidade, eu vou comprar uma simples mesmo. Você não consegue pensar em conseguir algo melhor, algo bom para você, de qualidade, né? Você vai comprar alguma coisa, você já fala, eu vou comprar esse simples mesmo, que se me roubarem eu já não vou perder tanto. Porque você fica inserido nesse meio, não é? E isso vai trazendo aquele desconforto total. Bom, essa fala de início aqui é para mostrar para você o quanto que é bom estar na presença de Deus e ouvir das coisas de Deus e viver para Deus. Eu estou com um texto para falar com os irmãos de um jovem que ele tinha 17 anos quando ele teve um sonho, quando ele teve um sonho que era de fato uma visão, e ele contou para os seus irmãos, e ele contou o sonho também para os seus pais, e aquilo incomodou de tal maneira os seus irmãos, incomodou até mesmo o seu próprio pai, porque era um sonho de que ele seria de tal maneira apresentado como melhor do que os seus próprios irmãos, e que os seus irmãos teriam que se prostrar diante dele, e que também o seu pai chegaria ao ponto de que se prostrar perante ele. Isso, né, trouxe aquela irritação. Eu não penso que José, que é este jovem do qual eu estou falando, ele teria pedido isso para Deus. Ele não pediu isso para Deus. Deus mostrou e queria fazer algo de providência na vida dele. E aí então deu aquela visão. E é quando Deus tem uma promessa para realizar alguma coisa, Ele faz arder dentro do seu peito, Ele faz formar dentro de você uma química, uma vontade, um desejo de fazer realizar,
que você dá 10 passos e olha e lembra dela. Você dá mais outros 10 passos, você olha e lembra daquela promessa. E a promessa o tempo vai passando e você não vai se esquecendo, as coisas vão acontecendo e você não vai se esquecendo, ela vai se tornando cada vez mais viva. E houve um dado momento em que eu vou chamar os irmãos para lerem comigo aqui, e que esse cidadão, este jovem, ele já chegou a um ponto em que já não era fácil para realizar aquilo que Deus queria que se realizasse na vida dele. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. E versículo 6. Nós vamos ver aqui uma história de um jovem. Eu vou ter bem breve para poder passar essa história para vocês, até porque eu sei que vocês conhecem muito bem essa passagem. Até porque eu sei que cada jovem aqui já ouviu várias vezes essa passagem. E eu só nos quero fazer lembrar do que nós vamos citar aqui. O fato é que estava acontecendo algo extraordinário. O capítulo 39, versículo 6 diz assim: e deixou tudo o que tinha em mãos de José, nem com ele sabia de nada mais que do pão que comia, e era José de formoso semblante e de bela presença. De formoso semblante e de bela presença. Ele era bonito, ele chamava a atenção, a sua aparência chamava a atenção. Mas veja, aqui já é um momento em que ele já foi vendido, né? Nós sabemos a história. Aqui já é um momento em que seus irmãos já tinham feito aquela covardia com ele. Seus irmãos tinham feito aquela covardia, porque eles tinham inveja, né? Eles tinham inveja desse jovem que tinha um plano, que Deus tinha um plano em sua vida. Vai pensando o quanto é extraordinário quando Deus tem um plano na sua vida para fazer. Vai surgir, até mesmo entre os seus familiares, alguém que vai achar indigno você de receber tal bênção, que você não pode estar naquele lugar. E aqui nessa parte aqui dessa história, esse jovem já tinha sido jogado no buraco, né? Arrancaram a sua capa, jogaram no buraco e o venderam para os ismaelitas, que eram os que caminhava no deserto e comprava escravo, e comprava as coisas no meio do caminho, e ele foi vendido já como escravo. Imagina que agora os seus próprios irmãos de sangue, aquelas pessoas que ele amava tanto, até porque ele também tinha uma dificuldade, né? Ele era muito sincero, esse jovem era muito honesto, ele era muito sincero. Diz aqui o texto de que ele relatava tudo o que acontecia entre os irmãos para o pai. Talvez uma das coisas que causassem também uma certa intriga, mas ele era muito sincero. O filho, os irmãos aprontavam qualquer coisa, ele ia lá e contava para o pai. Os irmãos era para ir para um caminho para apacentar as ovelhas, e ia para o outro, ele ia lá e contava para o pai. Isso foi causando algumas admirações, a sinceridade, o cuidado com a verdade que ele tinha. E então, nesse momento, eles tiveram já dado ele, vendido ele aos egípcios, que eram os ismaelitas que estavam passando, e agora ele já estava já dentro do palácio, né? E agora ele se dá perante um homem que é o eunuco, o chefe da guarda dos egípcios, e ele ganha confiança. Ele ganha a credibilidade deste homem, ele ganha a sinceridade, por ele ser muito sincero, por ele ser muito honesto, justo com a sua forma de agir. Ele agora ganha a confiança desse chefe da guarda, e esse chefe da guarda põe tudo em suas mãos,
começa a lhe colocar credibilidade, começa a lhe colocar confiança, deposita ele tamanha confiança, de tal maneira que o texto que eu li diz que o líder dele, o chefe, esse Potifar, ele tinha dado a ele tanta confiança, que ele não sabia nem o que se tratava as coisas, ele não sabia nem o que tinha em suas mãos, a não ser o pão que comia, porque também era dado pelo próprio José, que era mandado para ele, tamanha autoridade que ele tinha naquele lugar. E agora ele vai enfrentar algo que vai começar a mudar a história, porque é de fato, meu querido, que talvez você não perceba, mas quando você está no plano de Deus, porque no verso anterior aqui, no versículo 3, diz assim que e viu o Senhor que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos. No versículo 3 está dizendo isso, porque o que ele fazia prosperava, ele era tão justo com tudo que ele fazia, honesto e sincero e verdadeiro, que Deus abençoava de tal maneira que dava certo. Olha, vai dar certo, dava certo, tudo que ele estava fazendo dava certo. E quando você está trazendo aqui para nós, quando você está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa direitinho, correndo atrás do prejuízo, como a gente diz, você está lá buscando o honesto, o verdadeiro, sempre vai ter alguém que vai querer colocar o pé no caminho para você tropeçar, sempre vai ter alguém que vai te puxar o tapete, sempre vai ter alguém lá que vai maldizer em você, e esse jovem já estava marcado, porque ele tinha um sonho, Deus tinha uma promessa na vida dele, Deus tinha algo para realizar na vida dele, cadeia de acontecimentos, que Deus quer fazer algo maior. Pense que talvez, que certamente, nem talvez, mas que certamente Deus tem algo muito maior para fazer com você, se você permanecer, se você ficar firme, se você não desistir do propósito que Deus está na sua vida. Deus tem muito maior coisa para realizar através de você. Já parecia grande para este jovem José, que por volta dos seus 20 anos, ele agora estava governando a casa de Potifar, e ele estava com seus cuidados, tudo nas suas mãos, tudo estava sob o seu domínio, ele fazia tudo do jeito que ele achava que deveria fazer, e Deus abençoava, e Deus prosperava, e Deus fazia dar certo, a coisa dava certo de verdade, e ele já estava nessa fase. O texto diz que ele era um homem José era um homem formoso de semblante e de bela aparência. Tem uma fala aqui, eu vou ler para vocês aqui, a tradição diz que ela, a mulher de Potifar, ela se chamava Zuleika, e em primeira instância, ela era a mais virtuosa das mulheres, ela era a mais virtuosa das mulheres, mas quando viu a José, estava tão afetada, que perdeu todo o seu autocontrole, e chegou a ser a pulseira das suas paixões. Ele usa esse termo aqui, e diz que ela tinha feito um jantar para 40 convidadas das mais belas mulheres do Egito. Ela tinha feito uma festa justamente para 40 mulheres, as mais belas do Egito. E olha o que vai acontecer. Que quando viram a José, foram tão movidas com admiração, que exclamavam todos juntas: ele é um anjo. Isso, a tradição, o secular, os judeus têm alguns livros que eles fazem relatos desde o princípio, que tem a Torá, e tem um outro livro que me fugiu o nome agora, que eles fazem esses relatos, grandes
estudiosos eles vão anotando em suas épocas e vai deixando lá. E aí, essa tradição vai dizer que essa mulher se chamava Zuleika, e ainda ela era uma das mais formosas, mais virtuosas das mulheres, e ainda, quando ela faz uma festa que se reúne com as 40 mulheres ali, das mais belas do Egito, todas elas admiram esse jovem. É só uma delas, porque talvez é a sua fase, é a sua juventude, é o seu momento. Você chama atenção. Onde você está, alguém olha para você e vê beleza, e vê você com simpatia, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de tratar as pessoas, como você se porta, comove outras pessoas. E às vezes acontece isso, alguém se move de paixão por você, alguém se derrete ao ver você, ao ponto de trazer tamanha admiração. É bom, né? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de ser admirado, né? Um bom representante da beleza, né? Verdade, é bom, mas tem um problema, é perigoso. Essa mulher, que a tradição diz que ela se chamava Zuleika, ficou de tamanha forma comovida por ele, que ela queria que ele fosse o seu marido. Ela queria que ele se deitasse com ela. Ela queria que ele fosse ceder os seus princípios, ceder a sua natureza, ceder a sua moral, a sua ética, seu caráter para ficar com ela. Mas ele vai dizer, na sequência do texto que nós lemos aqui, do verso 8, ele vai dizer que ele tinha tudo em suas mãos. O rei tinha colocado tudo em suas mãos, ao ponto de que tudo que ele fazia, o rei nem sequer sabia de tamanha confiança que tinha dado para ele, mas a mulher dele, ele não tinha dado para ele. A mulher não era incumbência para que ele pudesse usá-la, usufruir dela. E ele então faz o quê? Ele vai recusar o convite dela e vai se afastar dela. Mas o texto diz que todos os dias ela o incomodava, ela o chamava, todo dia ela procurava ele, todos os dias. Eu não sei como tem sido a sua vida, meu irmão. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu não sei como tem sido a sua vida, quantas ofertas você tem recebido, quantas oferendas, coisas boas, coisas até extraordinárias você tem recebido, para você vender o seu caráter, para você vender a sua moral, para você vender a sua dignidade, aquilo que Deus te deu, para você pegar o nome do Senhor na sua vida. Eu não sei quantas coisas você tem recebido, quantas vezes, mas eu tenho um convite para você. Faça como essa mulher, faça como esse jovem, faça como esse jovem, fuja, corra, não venda, não troque de maneira nenhuma a sua dignidade, o seu caráter, a sua moral, não venda o Espírito Santo que está sobre você, não deixe que essa beleza, porque sabe, talvez você possa pensar, eu não tenho essa beleza de José, mas você tem uma beleza muito maior do que a de José, porque o Espírito Santo está sobre você. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário te torna belo, perfeito, puro, limpo, mais alto do que a neve. Você é lindo, você é maravilhoso, você tem uma beleza extraordinária que incomoda outras pessoas, você tem uma beleza surpreendente que as pessoas veem você de tal maneira que elas se apaixonam por você e querem tomar de você essa unção, essa verdade que está dentro de você. Então não ceda, fuja, não abandone o seu Senhor de forma alguma. Você é jovem, tal como José, encare de fato essa oferta como negativa, oferta como algo que não vem de Deus, tá? Encare isso. E agora nós vamos ver esse jovem sendo tratado
com uma mentira, com um engano, porque ele sai, ele corre, ele abandona ela, ele não vai querer se vender para aquela mulher, né? Ele não se dá para aqueles desejos daquela mulher, e ela então põe no seu coração em tentar e fazer com que a dignidade, a moral, o caráter, veja como é tanto isso, que era justamente o que ela queria, porque era justamente o que ela faria logo depois que se ele saísse com ela. É justamente o que vai acontecer quando você comer o prato que te derem. Você não vai ser nada e não vai ter aquele prato e não vai ter mais nada. É justamente isso, porque o que ela queria fazer era destruir tudo que estava sobre as suas mãos. Ela queria destruir, jogar no chão, quebrar, espatifar toda a beleza dele, toda a dignidade. Era isso. Pense bem, é isso que o mundo quer tirar de você, esse brilho. O mundo quer tirar de você o brilho, a luz de Cristo. Sabe, essas suas palavras que temperam, o seu modo de agir que traz beleza para o ambiente, que traz paz para o ambiente, isso que ele quer tirar de você. Ele quer colocar você lá na sarjeta, é isso que ele quer fazer. Ele quer colocar você lá no buraco, ele quer jogar você no mais profundo abismo, porque ela era o que ela queria. Então ele a deixou, ele não aceitou o que ela fez. Ela quis desmoralizar, botou a roupa dele e ficou, e ela então apresentou aquilo como se ele tivesse intentado contra ela, o que na verdade era uma mentira que ela se propôs. E aí ele entra no castigo, ele vai para a prisão, porque eu penso que de tal maneira aquele rei ainda confiava no próprio, aquele faraó ainda acreditava no José. Ele sabia que poderia ter tido alguma coisa, mas ele não poderia deixar o seu nome, né? O seu nome ser escarnecido pela sociedade do qual ele era governante. E então, porque a meu ver, ele era digno de morte, né? Na verdade, ele deveria ser morto lá na frente de todo mundo. Mas acontece que ele vai e manda ele para a prisão de novo. Ele vai ser preso e agora ele vai ficar lá. E o que vai acontecer? Deus continua sendo com ele. Ele não vendeu a sua dignidade, ele não vendeu a sua moral. Deus continua com ele. E se você permanecer firme no propósito do Senhor, Deus vai continuar sendo com você. Deus vai continuar agindo na sua vida. Deus vai continuar fazendo através de você coisas extraordinárias. E ele então Deus quer mostrar, irmãos, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer fazer coisas através de você, e você nem imagina o quanto Deus tem poder e quer fazer coisas poderosas através da sua vida. Aqueles dois homens que estavam presos, um coelho, um copeiro e também um padeiro, estavam presos ali, e agora eles também têm sonhos, os dois têm sonhos, e os sonhos que ele vai ter, perturba eles. Eles não sabem, ninguém consegue interpretar. E José vai lá como homem de Deus, né? Usado por Deus, e a revelação, e darás a interpretação para aquele jovem. E para um voltar para o local onde que ele vai ser agora. Ele vai voltar a ser o copeiro do rei, enquanto o outro vai voltar, mas vai ser morto. E assim se sucede. E José diz assim: olha, lembra-te de mim quando estiveres na presença do rei, quando estiver na presença do faraó, não se esqueça de mim. E ele vai estar ali. Mas vai passar 2 anos, a Bíblia vai dizer que passa-se 2 anos depois, é que este jovem se dá um caso. Fala, eu vou chacoalhar esse lugar, eu vou mover esse lugar, eu vou fazer coisa através desse José, eu vou cumprir a minha palavra através desse José. E agora, esse jovem vai... Porque na verdade José passa também a receber um outro nome. O nome que ele vai receber é Zafenate Paneia, que quer dizer revelador, aquele que revela o que é de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus. Então agora esse Zafenate Paneia vai revelar também o segredo do próprio faraó, porque ele também tem um sonho e agora ninguém consegue interpretar, ninguém consegue dizer. E irmãos,
Quando Deus quer fazer alguma coisa através de nós, quando Deus quer fazer alguma coisa através de você, Ele vai fazer e vai ser, pode ter grandes, superiores, maiores, pode ser o que for, mas Deus vai usar você. Permanece na presença, fica no seu lugar, deixa Deus trabalhar na sua vida, fica no propósito, seja fiel, e você vai ver o que Deus vai fazer. E agora ele está lá, aquele homem Faraó começa a revelar o sonho, ninguém interpreta, ninguém diz nada, e nesse instante, aquele copeiro, é o copeiro ou é o padeiro? Me ajuda, é o padeiro ou é o copeiro? Quem é que vive lá diante do Faraó e vai continuar trabalhando com o Faraó? É o copeiro ou é o padeiro? Hã? É o copeiro? Não é o padeiro? É o padeiro que morre? O padeiro morre ou o copeiro que morre? Vamos lá! O padeiro morre. Muito bem, então tá bem. Só para ver se vocês estão inteirados aí. O copeiro vai trazer para o rei as iguarias que o rei tem e vai dizer para ele: olha só, eu estava preso, mas um outro jovem que também era o padeiro, e nós tivemos sonhos, e os sonhos foram relatados por um jovem dentro da prisão, e agora ele relatou, e eu estou aqui, porque ele revelou o sonho, ele interpretou o sonho para mim, e eu creio que ele pode interpretar o seu sonho. E agora o rei, o Faraó, manda chamar José, manda chamar este jovem, e este jovem começa ouvir o sonho do Faraó, porque vai se dizer, a Bíblia diz que havia lá 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras come as 7 vacas gordas. Depois ele acorda e ele vai ver 7 espigas magras, 7 espigas gordas, as 7 espigas magras engole e consome as 7 espigas gordas, e ninguém consegue entender. E José vai dizer que é um sonho, é um só, os dois sonhos são um só, que vai haver 7 anos de fome sobre a terra, vai haver 7 anos sobre a terra, e você precisa colocar uma pessoa que administre, porque você vai ter em abundância, precisa guardar, precisa reservar, precisa isso, e o que vai acontecer? Ele vai falar: então você vai ficar neste lugar, porque não tem ninguém mais sábio neste lugar, que possa tomar conta deste lugar. Deus pode te colocar em lugar que você não imagina que Deus vai te colocar. Deus coloca entre os grandes superiores. Deus pode fazer muito mais. Você estando na presença de Deus, na presença do Senhor, o Senhor vai te honrar, vai te fazer glória, a glória dele se transmitir através de você. Aleluia. E agora José volta ao carro. Agora José volta à posição. Ele vai ser o primeiro, entre todos os homens, somente abaixo do próprio Faraó. Tudo que ele vai fazer, eu estou correndo com a história, só para repassar para a sua memória. Você pode depois ler ali no livro de Gênesis 37 para frente, você vai ver essa história clara e perfeita. E aí esse ponto vai se dando de tal maneira em que José começa a governar, e o sonho dele, eu vou concluir aqui, e o sonho dele vai se concluir, aquilo que o Senhor falou com ele quando ele tinha 37 anos, ou 17 anos, agora ele está com 37 anos, vai fazer 40 anos, e Deus diz: talvez isso aqui no mundo, a bênção que o Senhor prometeu para você, mas não desiste não abandone não tire do seu coração a confiança, a credibilidade, não tire do seu coração não. Confia no Senhor, e Ele vai trazer, Ele vai revelar, Ele vai fazer no seu tempo. E agora ele já estava com quase 40 anos, e ele começa a governar, e ele começa a reinar. E o que vai acontecer? A fome chega, a administração dele é tão boa que as pessoas têm que ir lá comprar lá no Egito o alimento, porque lhe falta. A fome é terrível pela terra inteira, e as pessoas precisam ir lá. E o que vai acontecer? Os próprios familiares dele, os irmãos dele, precisam ir até o Egito para poder comprar comida, porque ninguém tem.
Oh, aleluia. Vai entendendo o mistério, irmão. Vai entendendo o mistério. Vai entendendo. Tem uma missão aqui. Deus tem uma revelação para você. Aleluia. Deus está querendo revelar algo para você. Deus quer mostrar algo para você. Deus quer fazer algo através de você. E agora os seus irmãos precisam ir lá. E outra, não precisa você se engrandecer. Porque toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação é para aquele que faz, e que é para ele toda a glória e todo o louvor é para aquele que é, e há de ser, e há de vir o Todo-Poderoso. Então você não tem que se engrandecer, não precisa você se aparecer, porque o Senhor já te colocou no lugar certo, e Ele vai aceitar os seus irmãos, vai conversar com os seus irmãos, vai ceder para Ele, e vai se mostrar para Ele, a promessa vai cumprir, e Ele vai chamar os seus pais, e a revelação com o Pai também vai cumprir, porque Ele estava sobre eles, e Ele cedeu para Ele tudo o que eles precisavam. Aleluia. Eu só quero dizer para vocês, fica na posição que o Senhor te chamou, fica no lugar onde Deus te colocou, não tire a promessa de você é privilegiado. Lembra que eu falei no início, quando nós estamos aqui, quando eu cheguei aqui? É um privilégio. Você tem a promessa, você tem o Espírito Santo, o Senhor deu para você, o Senhor te chamou, te escolheu, te abriu a consciência, fez abrir o teu coração, o teu peito, o Espírito Santo, a voz de Deus arde como fala com você. Não desista, não desampare aquilo que o Senhor amparou, aquilo que o Senhor concedeu para você. Não perca de foco. O Senhor vai abrir as portas de tal maneira, o Senhor vai encher o seu coração, o Senhor vai confirmar a sua promessa, o Senhor vai te colocar num lugar de glória. Olha, e não precisa você nem fazer nada por isso, é só permanecer fiel, porque as coisas vão acontecer do jeito de Deus. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Oh, aleluia. Então feche os seus olhos. Eu quero fazer essa breve oração e eu vou chamar o irmão Valdemir para ele vir aqui se ajeitando. Nós vamos louvar um cântico. Eu quero que o Senhor confie na sua promessa, aquilo que Ele prometeu no seu coração. Você vai sair com certeza de que daquilo que Ele veio, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A esperança, a confiança, a fé. Feche seus olhos agora, por favor. O Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, Tu és maior do que José, Tu és maior do que Isaac, do que Jacó, do que Abraão, do que Moisés. Senhor Jesus, Tu és maior. Povo do mundo, Senhor, a Ti foi dado, Senhor, honra, glória, como o homem nessa terra. O Senhor é maior do que todos os mundos. Oh, eu quero Te pedir que Teu Espírito Santo tome a conta da vida desses jovens, Senhor. Eles não sendo fechados e tem tentado de tal maneira tirar Ele da Tua presença, mas Ele veio hoje, Senhor. O jovem convidou Ele para ir para outro lugar hoje, mas ele tinha um compromisso com o Senhor e Ele veio aqui, Senhor. Oh, Ramache, e Tu confia a Tua promessa na vida do Teu filho, deste jovem, desta irmã, desta família, deste lar, deste jovem, que os Teus pais realizaram a Tua obra, nesta família inteira, Senhor, confirma a Tua promessa. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, firma Ele na Tua promessa, Pai. Santo é Teu nome. Tu és santo, Senhor, glorioso, majestoso, santo é Teu nome. Desce agora para que Ele te revista. Vão se cumprir naquele que crê em Ti. Santo Espírito, eu sei que estás aqui para abençoar. Senhor, Todas as
Testigo mais esta noite. Abençoa o ministério dos irmãos, a companhia, ora baixeira. Aqueles que te